Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como desenhar olhos realistas e como utilizar a técnica de pontilhismo para conseguir esse efeito realista. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal para receber os novos vídeos de desenho, pintura e afins que eu estou colocando por aqui toda semana. Bom, para desenhar esse olho, você vai começar desenhando um traço no meio da sua folha. E aí, de cada lado desse traço, você vai desenhar mais um traço com a mesma distância desse traço central. No meio desses 3 traços, você vai fazer um traço na horizontal, ligando todos eles. Agora, você vai começar a ponta do olho um pouco abaixo dessa linha central e finalizar ela na linha central do terceiro traço. Agora, você vai fazer a parte de baixo, finalizando junto com o traço de cima, no ponto central da terceira linha. Eu estou usando uma imagem de referência para fazer esse desenho e recomendo que você também tenha uma, porque como o olho ele é uma característica singular de cada pessoa, você vai conseguir reproduzir melhor um olho com as características que você quiser. Agora eu tracei a pálpebra um pouco acima do formato desse olho, acompanhando essa curva que o olho faz. Para fazer a sobrancelha, você vai fazer uma quarta linha na vertical do lado direito desse olho, acompanhando a mesma distância que as outras linhas têm umas das outras. Você vai começar a sobrancelha um pouco à frente da primeira linha, então você vai traçar uma linha subindo, em que o ponto mais alto vai ser uma curva na terceira linha, assim como vocês estão vendo na imagem. E aí você vai finalizar ela descendo até a quarta linha e completar na parte de cima. Esse é um jeito genérico de desenhar sobrancelhas, mas aí ele vai variar de acordo com a referência que vocês estiverem utilizando. Tem sobrancelhas que são mais grossas, mais finas, mais retas e mais curvas, então tudo depende da referência que você pegar para usar. Agora eu desenhei a íris, e a íris é para ser um círculo perfeito, porém ele não aparece totalmente no olho, tem uma parte dele que ela é tampada pela pálpebra, e aí também depende do ângulo em que esse olho tá, ele pode estar virado para um lado, virado para o outro, esse no caso tá para frente. E aí vocês têm que desenhar como se fosse um formato todo arredondado e mesmo que não apareça ele inteiro, tem que ficar essa impressão de que ele é um círculo bem redondo. Agora eu comecei a esboçar alguns cílios e para fazer esses cílios você vai começar com um traço na beiradinha da pálpebra e aí você vai puxar como se fosse uma curva para baixo. Ela é uma curva bem curtinha, e você vai fazer essa curva e puxar um traço para cima a partir dessa curva. E aí vai ficar uns cílios um pouco mais natural do que se você fizer alguns traços bem retos saindo dessa pálpebra. Para os cílios de baixo, como vocês podem ver, eu deixei um espaço de mais ou menos 1 milímetro que representa essa pálpebra e aí eu fui puxando os cílios nessa direção de baixo, mas aí eu puxei esses cílios um pouco mais encurvados para dar uma impressão um pouco mais natural para eles. Agora eu fiz um traço nessa parte de baixo do olho, representando essa parte da pálpebra que fica um pouco mais marcada. Eu acabei achando que eu deixei esse final da sobrancelha um pouco grosso, então eu dei uma ajustada final nele. Agora, para desenhar a pupila, você vai fazer um círculo menorzinho no meio desse círculo da íris do olho. É importante também já deixar marcado um ponto de reflexo no olho para você não pintar ele na hora que você for passar a tinta. Então agora eu vou apagar esses traços que eu fiz para me guiar nesse desenho e vou deixar só o esboço para começar a passar a caneta com a técnica de pontilhismo e trazer esse efeito mais realista para o desenho. Para fazer esse desenho, eu usei a caneta Nankin 005, que era a mais fina que eu tinha aqui em casa. Mas se for a primeira vez que você estiver fazendo um desenho com a técnica de pontilhismo,
eu recomendo você usar uma caneta um pouco mais grossa, porque dá bastante trabalho conseguir preencher esse espaço todo com pontos tão pequenos. Para vocês terem ideia, esse vídeo eu coloquei ele na velocidade rápida aqui, mas ele deu mais ou menos 1h30 de vídeo gravado. Então demorou muito tempo para eu conseguir preencher esse olho inteiro com esses pontos tão pequenininhos. Bom, para começar esse desenho, eu fui demarcando com pontos algumas regiões que eram mais escuras nesse olho. E aí eu fui acrescentando mais e mais pontos para escurecer essas regiões. Como vocês vão perceber, essa é uma técnica muito demorada, porque uma região que você facilmente preencheria com uma pincelada ou alguns traços fortes de grafite, você precisa preencher ponto a ponto, o que faz esse processo durar muito mais tempo. Como eu disse anteriormente, é sempre bom ter uma imagem de referência para acompanhar. Agora, na parte da pintura, essa imagem de referência ajuda a identificar as regiões mais escuras e facilita na hora de preencher os espaços com mais ou menos pontos. Uma coisa que faz muita diferença em um desenho no estilo realista é levar a sério a questão dos contrastes e não fazer um desenho muito claro. Como vocês vão perceber, ao longo do processo de pintura desse olho, eu preenchi ele inteiro e depois continuei aumentando a quantidade de pontos, para eu conseguir criar uma quantidade maior de contraste e conseguir um resultado que eu achava que me agradava mais. Como na técnica de pontilhismo nós não usamos linhas em nenhum momento, acaba ficando um pouco complicado desenhar fios e pelos, como no caso da sobrancelha e dos cílios nesse desenho. Mas uma coisa que eu faço e me ajuda muito no resultado final para dar essa impressão de que tem fios, mesmo com pontilhismo, é preencher esses lugares onde tem os pelos com algumas linhas. E essas linhas são feitas de pontos. Aí você faz vários pontinhos assim, preenchendo, formando uma linha. E aí depois você continua preenchendo a região com alguns pontos para conseguir aumentar o contraste. Mas aí só por você ter feito essas linhas com pontos, já dá uma impressão maior de que tem pelos naquela região. Isso vocês vão conseguir ver nos processos de fazer os cílios e a sobrancelha nesse desenho. Uma coisa importante de falar também é que, embora muitas vezes nós falamos do branco do olho, os olhos não são totalmente brancos, além de que tem muita sombra nessa parte de dentro dos olhos. Então, como vocês vão perceber ao longo do desenho, eu também coloquei muitos pontos representando essa parte mais escura e de sombra dentro dos olhos. Na parte da íris do olho, vocês vão perceber que ao redor dela costuma ter uma linha um pouco mais escura. E aí vai se formando um degradê que vai clareando até chegar na parte da pupila. Mas claro, isso varia de olho para olho, mas no caso da referência que eu utilizei e de muitos olhos claros, é assim que funciona. Pensando na região de pele, entre a sobrancelha e o olho, os pontos que costumam ter mais sombra são na parte de baixo, do início da sobrancelha, entre ela e o olho, e na parte final. A parte do meio costuma ser um pouco mais clara, mas isso também varia de acordo com a referência, e aí vai depender do tipo de olho que você vai desenhar. Como vocês vão perceber, os cílios e a pálpebra da parte de cima do olho fazem muita sombra na região de dentro dos olhos. Então, essa parte você vai acabar tendo que deixar ela bem mais escura. É importante também você pensar na questão do contraste no desenho como um todo, porque às vezes você pode acabar colocando muito contraste em uma região, no olho, por exemplo, e esquecer de colocar esse contraste na sobrancelha. E aí o olho vai ficar bem escuro, já a sobrancelha bem clara. E aí o desenho não vai ficar homogêneo. Se essa for a sua intenção, aí tá tudo bem. Mas se a sua ideia for fazer um desenho realista homogêneo, é bom colocar um contraste semelhante em todas as regiões. Essa região da pálpebra, acima dos olhos, ela forma uma dobra. Mas essa dobra, ela não é só uma linha reta, ela tem uma sombra ao redor dela. Então, para você conseguir um resultado legal, é importante colocar um pouco de sombra e fazer um leve degradê ao redor dessa dobra. Nessa parte de baixo do olho, vocês podem perceber que quando você está desenhando um olho realista, você não começa os cílios logo na ponta da pálpebra.
tem uma parte fininha de pele da pálpebra que fica mais próxima do olho e ela fica mais clara nessa região. Aí é importante não deixar de desenhar essa parte. Na hora que eu estava finalizando esse desenho, acabou que a memória do meu celular, ela acabou e ficou sem filmar uma pequena parte. Mas eu só acrescentei mais alguns pontos nessa beirada do nariz. Mas o resto tá tudo aí filmado para vocês verem. Bom, esse foi o resultado final do desenho. Eu vou colocar aqui 2 imagens do processo para vocês verem como faz diferença colocar mais pontos e deixar um contraste maior. Essa primeira foi um print que eu tirei mais ou menos no meio do processo de pintura e essa agora foi um print que eu tirei mais para o final. Já dá para notar muita diferença. Me conta nos comentários qual versão é a que vocês acham que ficou mais bonita, a com mais ou com menos pontos. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para receber os novos vídeos que eu estou publicando por aqui toda semana e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.